Olá, eu quero te cumprimentar com a paz, com a graça, com a misericórdia do nosso Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa cruz. E hoje, enquanto eu orava, eu meditava em algumas coisas acerca da palavra do nosso Deus e me veio à mente que Deus, ele nunca teve prazer na morte do ímpio. Deus nunca desejou para nós a nossa morte. Ele nunca desejou o nosso mal. Tanto que a palavra diz que Deus, ele tem pensamentos que são bons a respeito de nós. Ele não deseja nos fazer o mal. Ele não deseja que suportemos a consequência do nosso pecado. E o pecado nada mais é do que todo o mal que há no nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos leva a desejar coisas que desagradam a Deus. Porque a nossa carne, ela litiga contra o Espírito. E, obviamente, o Espírito litiga contra a carne. Então, nós vivemos nesse conflito que parece que não tem fim. Mas a palavra de Deus nos garante que o amor, que a misericórdia de Deus, que a paciência desse Deus tão tremendo, nos enxerga de uma forma diferente. Ele deseja o bem para nós. Ele deseja aquilo que há de melhor para nós. Mas existe um porém. Existe uma contrapartida. Porque a graça, ela nos foi dada. A salvação, é um presente de Deus. É algo que nós não merecemos. E considerando todas essas coisas e agradecendo a Deus pela vinda de Cristo Jesus, pela morte do Cordeiro, pela entrega real, pelo seu esvaziamento de si mesmo, e por ter rendido o seu espírito a Deus, para que então pudéssemos ter uma chance, que pudéssemos ter então ali a oportunidade de estarmos em paz com esse Deus, de estarmos em harmonia com o propósito, com a vontade desse Deus que é santo. E eu, meditando aqui na palavra do Senhor, me veio à mente alguns versículos e eu anotei, e eu quero compartilhar essa palavra com você, para que possamos, ao final, entender uma preciosa lição da parte do nosso Deus e Pai, que desde a queda do homem lá no Éden, desde quando Eva resolve experimentar os próprios desejos, as próprias afeições, e então ela experimenta do proibido, ela desobedece, ela desconfia da palavra de Deus, porque a serpente colocou uma outra palavra ali diante dela, que fez com que ela questionasse, se Deus estava ou não falando a verdade. E é perigoso. E a palavra de Deus é a verdade, poder de Deus para a salvação. E Ezequiel, capítulo 18, 32, a palavra diz assim: portanto, não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus aqui ele diz assim: olha, eu não tenho prazer na sua morte. Então, converta-se a mim, obedeça os meus mandamentos, Sejam fiéis a mim, o Criador, o soberano, um Deus justo. Depois em Ezequiel 33:11, a palavra diz assim: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convencido e se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos maus caminhos, porque o teu povo haverá de perecer, ó casa de Israel. Então aqui Deus, novamente, ele faz um convite para o arrependimento, para uma conversão genuína, para uma obediência a tudo aquilo que Deus nos deixou como preceitos, princípios, mandamentos, estatutos, doutrina de Jesus Cristo. Então Deus não tem prazer em nos matar. Qual é o prazer dele? Olhar para nós e ver Cristo através de nós, numa fé genuína, onde nós nos colocamos como imitadores de Jesus Cristo,
porque Deus já tem uma obra excelente para que andemos nela. E assim devemos seguir a nossa vida. E em Lamentações 3:33, a palavra diz assim: afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Ou seja, Deus ele disciplina, mas ele não tem prazer, né, em ficar toda hora nos disciplinando, trazendo o juízo. Ele gostaria que andássemos na perfeição dele, como ele nos fez lá no Éden, a imagem e semelhança dele, santos, porque ele é santo, né? E depois então, em 2 Pedro, deixa eu só achar a anotação aqui, e em 2 Pedro ele diz a mesma coisa, né? Que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, e ele chama novamente o arrependimento. Porém, em Isaías 53, a palavra nos garante, e é aqui que eu fico impactada com esse amor de Deus, porque em Isaías 53, o próprio Deus ele vai criando, né, essa verdade. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer em ficar castigando vocês, eu não tenho prazer em ficar disciplinando vocês, eu não tenho prazer em ficar lançando sobre vocês peste, fome e tantas coisas, espada, morte. Não é isso que me dá prazer. O meu prazer é que vocês venham a mim. O meu prazer é que vocês estejam em mim. O meu prazer é salvar vocês. Então, se convertam. Parem de praticar as obras que vocês estão praticando e passem a andar de acordo com aquilo que Jesus Cristo, o meu Filho perfeito, vos ensinou através das Escrituras. Porque Jesus é o Verbo, né? O Verbo encarnado de Deus que habitou entre nós. E no meio dessa meditação eu me lembrei de Isaías 53, versículo 10, quando Deus diz, a palavra de Deus diz através do profeta: Deus teve prazer em moê-lo. Então, o capítulo 53 do profeta Isaías vem dizendo que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, né? Por suas pisaduras fomos sarados. Então, depois você lê o capítulo 53 de Isaías e você vai perceber que ali, ao mesmo tempo que Deus fala para a humanidade: eu não tenho prazer em moê-los, eu não tenho prazer em triturar vocês, eu não tenho prazer em ficar irado contra vocês. Ao mesmo tempo, ele envia Jesus e ele tem prazer em moer Jesus, para que ele não tivesse que fazer isso comigo e com você. Jesus, ele nos substituiu, ele tomou sobre si, ele tomou o cálice de toda a ira de Deus. Ele experimentou um afastamento da presença do Pai, coisa que ele nunca tinha vivido antes. E isso agradou o Pai, por quê? Porque através de Jesus, ele colocou à disposição de todos nós uma reconciliação, uma graça que nos foi dada de graça, um favor imerecido, para um único propósito: que nós possamos compreender isso de uma forma tão plena e tão absoluta, que abandonemos as nossas práticas de pecado e que glorifiquemos a Jesus Cristo, aquele que se fez pecado, maldito de Deus, naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter essa oportunidade de andarmos desfrutando desse favor imerecido, a graça de Deus que nos salva. Porque Deus nunca teve prazer na morte do ímpio, mas na morte de Jesus Cristo, em favor de toda a humanidade, de todos os pecadores, ele teve prazer em moer Jesus, em matar Jesus, para que nós pudéssemos então sermos adotados como filhos, amados, que dão prazer ao Pai, santificados, regenerados, justificados e santos. Amém? Deus nos abençoe.